Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos hoje para mais uma aula, continuação do primeiro reinado, certo? Mas é logo mais, depois da nossa vinheta. Fala pessoal, voltamos mais uma vez hoje para nós darmos continuidade à nossa aula sobre o primeiro reinado. É isso aí, pessoal, nós estamos aprendendo aí a respeito do primeiro reinado. E vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Pronto, tela compartilhada. Vamos à nossa aula. Então, vamos dar continuidade aqui à nossa aula sobre o primeiro reinado. Nós estávamos falando e nós paramos exatamente aqui quando Dom Pedro ele faz a primeira Constituição do Brasil em 1824, né? E aí o que que vai acontecer, pessoal? O Dom Pedro, nós vimos lá que Dom Pedro ele fecha a Assembleia Constituinte, né? E por conta disso, o Partido Brasileiro ele vai ficar um pouco meio que descontente, né? Por conta desse fechamento da Assembleia Constituinte. E aí o que que Dom Pedro ele vai fazer justamente para tentar aliviar aí os impasses, né? As tensões que estavam acontecendo no país, ele vai nomear 10 brasileiros natos de sua confiança. E esses 10 brasileiros, né, eles vão fazer o quê? Fale para mim aí. Exatamente. Eles vão fazer o projeto da Constituição Brasileira de 1824. Professor Germano, quando que vai ser concluído essa Constituição? Pessoal, a Constituição ela vai ser concluída, né, em março de 1824, certo? É quando Dom Pedro vai ortogar aí a primeira Constituição do país. Essa Constituição ela tem alguns detalhes aqui que nós vamos pincelar somente aquilo que nós achamos mais necessário para o seu conhecimento. Vamos lá. Primeiramente, essa Constituição de 1824 ela tinha divisão de 4 poderes: o poder legislativo, o judiciário e o executivo, né? E aí um detalhe aqui, pessoal, que vocês têm que entender é justamente esse poder aqui, ó, o poder moderador. Professor Germano, qual é esse poder moderador aí? Esse poder moderador, pessoal, era um poder que somente Dom Pedro ele podia é, acionar. E quando ele acionava esse poder moderador, automaticamente anulava o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo, né? E aí ficava em evidência somente aqui, ó, o poder moderador. É como se fosse um coringa, né? Na mão de Dom Pedro I, aonde ele tomava todas as decisões, ele fazia tudo, tendo em vista que essa Constituição de 1824 ele vai convocar 10 pessoas de sua confiança. E essas 10 pessoas, é claro, vão colocar essa cartada para ele, né? O poder moderador. Vamos lá. E aí um detalhe também nessa Constituição, pessoal, é que essa Constituição de 1824, ela vai excluir da vida política algumas pessoas, por exemplo, os homens pobres, todas as mulheres, os escravos, os indígenas. Esse pessoal aí, ó, eles são excluídos da vida política, eles não poderiam exercer a sua cidadania. E aí uma coisa que vai ser estabelecida aqui vai ser o voto censitário. O que é o voto censitário? Era justamente só teria direito ao voto e poderia ser votado os homens que comprovassem renda alta, certo? Então não era qualquer renda, tinha que ser uma renda alta e tinha que ser comprovado. Então isso era o voto censitário, certo? Também um detalhe aqui com relação a essa Constituição, a Constituição de 1824, ela vai ser uma Constituição onde vai estabelecer o catolicismo como religião oficial do Brasil. Então, a Constituição de 1824, ela vai estabelecer como religião oficial do Brasil o catolicismo,
certo? E aí vai acontecer também o famoso padroado. O que é o padroado, professor Germano? Me explica aí. Vamos lá. A Igreja Católica, como ela passa a ser a religião oficial do Brasil, o que acontece? A Igreja Católica ela passa a ser funcionária do Estado, certo? E por conta disso, o que vai acontecer? Por conta disso, os padres, os bispos, enfim, todo o clero da Igreja Católica fica submetido ao imperador. Ou seja, o imperador paga, certo? E eles ficam submetidos como se fossem funcionários do poder público, certo? Então, isso significa o padroado. O que mais? Pessoal, essa Constituição de 1824, a gente precisa entender que era uma Constituição que não dava muitas questões. Na teoria era uma coisa, mas na prática era completamente diferente. Por exemplo, entre a teoria e a prática com relação à cidadania, a Constituição falava uma coisa, porém no papel era outra completamente diferente. Então, eu posso colocar aqui para que, de forma bem didática, você entenda, não existia uma enorme distância entre a teoria e a prática. A teoria falava uma coisa, porém, na prática, não se executava aquilo que estava na teoria. Então, por exemplo, a Constituição ela garantia o direito de propriedade, coisa que não acontecia para todas as pessoas. Outra coisa, a Constituição definia que os cidadãos brasileiros formavam uma nação livre, porém tinha pessoas ainda que estavam ali submetidas à escravidão. Então, a teoria era uma coisa bonita, porém na prática não se exercia essa prática. Vamos lá. A Confederação do Equador. Pessoal, o que foi a Confederação do Equador? A Confederação do Equador ela foi uma revolta que vai acontecer lá na província de Pernambuco, certo? E aí, o que vai acontecer? Por que vai acontecer a Confederação do Equador? Vai acontecer justamente porque o povo vai começar a ficar descontente com o poder de Dom Pedro I, certo? Porque Dom Pedro I ele vai usar o poder moderador, vai anular o poder judiciário, legislativo e executivo, certo? E aí, por conta disso, vai provocar o quê? Várias revoltas no Brasil, certo? Então essas revoltas vão gerar justamente aí uma rebelião, mais revoltas, movimentos, justamente para querer tirar Dom Pedro I do poder, certo? E essa revolta do Equador, essa Confederação do Equador, vai acontecer lá na província do Nordeste, né? Lá em Pernambuco, certo? E aí, o que vai acontecer? Ó? Nas províncias pequenas, comerciantes militares de baixa patente, mestiços, negros, livres e escravizados, viviam na condição de pobreza. A elite da região preocupava-se, por exemplo, com a queda nas exportações de açúcar e a cobrança de elevados impostos. Observação. Por um momento, esses grupos sociais eles vão se unir contra as atitudes autoritárias do imperador e durante a Confederação do Equador, líderes como Frei Caneca e Cipriano Barata, eles vão defender a criação de uma república onde as províncias tiveram autonomia. Pessoal, deixa eu resumir aqui para vocês aqui, para que vocês entendam. O povo achava que as coisas, a vida social deles no Brasil iria mudar. Só que de fato não mudou, certo? E aí o imperador ele aciona aquele poder moderador que a Constituição de 1824 dava para ele. Por que dava para ele? Porque ele elegeu 10 cidadãos natos, né, de sua confiança. E esses 10 cidadãos colocaram esse dispositivo aí para ele ser acionado quando o imperador Dom Pedro I quisesse acionar e ser o líder geral, né? Aquela didática que eu sempre falo para vocês. O rei manda e as pessoas obedecem. Dom Pedro manda e as pessoas obedecem. E aí o que vai acontecer? O povo não vai gostar dessa atitude de Dom Pedro I. E por conta disso, todas as pessoas vão se unir, certo? Vão se unir para tentar tirar Dom Pedro I do poder, ou seja, acabar com a monarquia e estipular o que? Uma república. E dois líderes que vão se destacar nesse contexto aqui é justamente o Frei Caneca e o Cipriano Barata, certo? Que vão ser líderes aí que vão estar na frente desencadeando aí essa revolta ou essa confederação do Equador.
Vamos lá. O que vai acontecer? A revolta começou quando Dom Pedro I nomeou um novo presidente para a província de Pernambuco, contrariando políticos locais. Liderado por Manuel Paz de Andrade, antigo presidente da província, revolucionário de 1817, os revoltosos pretendiam formar uma república federativa, respeitando a autonomia de cada província. De Pernambuco, a revolta vai se expandir para o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí e Alagoas. Então, olha só, Dom Pedro I, ele vai lá, vai nomear um novo representante lá da província, como eu falei para vocês, entenda a província como um estado, certo? Lá no estado de Pernambuco. E aí, só que lá já tinha um governador de Pernambuco. E isso daí vai gerar mais revoltas nas pessoas, porque como já tinha um governador, por que Dom Pedro ele vai nomear uma outra pessoa para assumir o lugar do governador que já tinha? Tá entendendo? E aí, por conta disso, o que vai acontecer? As pessoas vão se revoltar, vai acontecer maior treta lá, vai ter movimentos lá que vão querer tirar Dom Pedro I, e isso daí vai começar a ter aquele espírito, né, aquela vontade, aquele anseio de ter uma república federativa, ou seja, acabar com esse negócio de imperador e colocar o quê? Um presidente, certo? Então, isso aqui vai gerar esse sentimento aqui no povo. Vamos lá. E aí o que vai acontecer, professor Germano? Fala para mim aí. Atacados por terra e mar pelas tropas de repreensão do governo, ou seja, de Dom Pedro I, os revoltosos foram derrotados. Claro, não tem poder, né, pessoal? E aí diversos líderes vão ser presos e condenados à morte, como Frei Caneca. Observação, Manuel Paz de Andrade foi um dos que conseguiram fugir. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Por conta de tudo isso daí, né, as tropas do Império vão reprimir a questão aí dessas revoltas, né? E por conta disso vai meio que abafar essas revoltas. E as pessoas que estão se revoltando vão ser presos, condenados, não vão morrer. Enfim, alguns vão conseguir fugir para outros países, né? E aí, o que vai acontecer? O fim do primeiro reinado, certo? Ou seja, o desgaste nas relações de Dom Pedro I com grande parte da sociedade, em especial com certa elite política e econômica, fizeram com que o imperador renunciasse ao trono em favor de seu filho Pedro de Alcântara. Então ele vai renunciar, né? E aí, o que acontece, professor Germano? Me explica aí, né? O Dom Pedro ele vai renunciar. Só que o que nós precisamos entender, pessoal? Dom Pedro II, Dom Pedro I, perdão, ele renuncia em favor do seu filho Pedro de Alcântara. Só que Pedro de Alcântara tem 5 anos de idade, ele não pode governar o Brasil, porque a Constituição que o pai dele assinou, a Constituição de 1824, ela dizia o seguinte, que para a pessoa assumir o Brasil, ela tinha que ter o quê? 18 anos de idade. Dom Pedro II tem, ou Pedro de Alcântara tem 5 anos de idade. E aí, professor Germano? Como que vai proceder, o que vai acontecer? E aí, nós vamos ver nas próximas aulas, que é justamente o período regencial no Brasil. Tá ok? Então, nós vamos ficando por aqui. Espero você na próxima aula. Tchau, tchau. Fui.